Pronto. Então, pessoal, sejam bem-vindos aí para a nossa aula extra com resolução de exercícios. Bem, então, nessa primeira questão, pessoal, ele me dá aí dois vetores, ok? Eu tenho aqui os vetores A e B. E esses vetores eles estão representados aqui, ó. O A está inclinado aqui para baixo, o B uma inclinação para cima, ambos para a direita. Só que o A está inclinado para baixo e o B está inclinado para cima. Aí ele quer saber qual é a melhor representação para o vetor soma, o vetor A mais B. Então, isso aqui que ele está me pedindo, não é? Isso aqui que ele está me pedindo é o vetor soma, ok? Então, ele me pede aqui o vetor soma, o vetor S, que é o vetor soma de A mais B. Então, pessoal, para a gente representar o vetor, a gente vai simplesmente desenhar esse vetor A aqui, olha, eu vou desenhar ele aqui embaixo, tá bom? Desenhar ele aqui, ó. Então, ele está aqui para baixo, meu vetor soma. Ele tem uma inclinação ali, mais ou menos dessa forma. Isso aqui é o meu vetor A, ok? Então, eu vou representar aqui o meu vetor A. O que eu vou pegar agora é o meu vetor B, tá bom? E aí eu tenho duas formas de representar o meu vetor soma. Ou eu pego essa origem do meu vetor e coloco ele ligado aqui, olha, à extremidade do A. Ou então eu pego a origem do meu vetor B e coloco ele lá na extremidade do meu vetor A. Eu vou fazer as duas formas para vocês perceberem que o vetor soma vai ser o mesmo, tá certo? Só que quando você vai responder uma questão, você pode usar uma das duas apenas, tá certo? Não é obrigado a você fazer as duas. O que vocês têm que atentarem é que para o caso de uma prova, seja ela de vestibular, qualquer coisa que seja, o autor ele pode lhe dar uma das duas formas para você identificar. Então, eu vou pegar aqui o meu vetor B, e aí a primeira forma que eu falei é desenhar ele aqui, ó. Tá bom? A inclinação dele é mais ou menos isso aqui. Ok? Acho que talvez até um pouquinho aqui, mas mais ou menos isso aqui, talvez. Tá bom? Então, aqui o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando a extremidade do meu vetor A e ligando a origem do meu vetor B. Onde é que vai surgir o meu vetor soma? O meu vetor soma, pessoal, ele vai ser um vetor que vai ligar a origem do meu vetor A à extremidade final do meu vetor B. Então, eu vou ter um vetor nessa posição aqui. Então, isso aqui é o meu vetor soma. O meu vetor soma tá bom? Você pode colocar também simplesmente vetor A mais vetor B. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou simplesmente pegar esse meu vetor A, eu vou colar ele aqui, olha. E eu vou pegar o meu vetor B e vou colar ele aqui às extremidades. Ok? Vou colar as extremidades aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente pegar esse meu vetor A e duplicar ele aqui para eu fazer aquela figurinha lá. Vocês ainda lembram o nome daquela figurinha que a gente vai fazer? E aí eu vou aqui mudar o tracejado dele para ficar pontilhado, para a gente entender a diferença. Eu vou pegar aqui o meu vetor B, vou duplicar ele e vou fechar aqui a minha figurinha. Alguém lembra o nome dessa figura? Paralelogramo. Isso. Agora vocês vão perceber que eu vou pegar esse meu vetor aqui, olha, e vou duplicar ele para vocês verem como vai dar o mesmo tamanho, tá certo? Veja, eu vou trazer ele aqui, olha, ele vai encaixar aqui do mesmo jeito,
Então veja que eu vou ter aqui o mesmo vetor soma, o mesmo vetor soma. Esse aqui não é pontilhado porque ele realmente é o vetor. Então aqui eu vou ter o meu, consertar aqui o meu traço. Então aqui eu vou ter o meu vetor soma A mais B. Ok? Lembrando que aqui é o meu vetor A e lá é o meu vetor B. Então, são essas, pessoal. Quando eu tenho dois vetores com direções e sentidos diferentes, são essas as duas formas que eu tenho de representar o meu vetor soma. Tá bom? Ou uma ou a outra. Alguma dúvida com relação a isso aqui? Alguém com alguma dúvida? Posso seguir para a próxima? Sim, aí a resposta. Qual é a resposta, né? A resposta é uma seta na horizontal, né? Um vetor na horizontal, apontando com sentido para a direita. No nosso caso, essa alternativa aqui, olha, seria a resposta correta. Tá bom? Veja que das duas formas que a gente representou, a gente consegue chegar na mesma resposta. Bem, tá aqui o que é que muda para quando lhe dão valores. Quando me dão valores, aí a gente tem que fazer o cálculo vetorial, e aí eu teria que saber qual é esse ângulo aqui formado entre os dois vetores, tá bom? Mas isso aí é para outra questão. Bem, a próxima questão é novamente de representação, do mesmo jeito. Tá bom? Novamente de representação do mesmo jeito. Quem é que me dá a resposta dessa questão? Veja que eu tenho aqui um vetor força. O que é que eu tenho aqui? Ele diz aqui o seguinte: numa competição de arco e flecha, o que faz a flecha atingir altas velocidades é a ação da força resultante R, obtida por meio da soma vetorial entre as forças F1 e F2, exercidas pelo fio impulsor. A figura que melhor representa a resultante R é... Então, ele está me dando aqui, olha, dois vetores. Ele está me dando aqui, olha, um vetor força F1, que é exercida por esse fio. Na verdade, aqui é só uma corda, né? O negócio é que quando eu estico essa corda, essa parte da corda exerce uma força para cima, essa outra parte da corda exerce uma força para cá. E aí eu vou ter uma força resultante. Para onde é que vai apontar essa força resultante, pessoal? Para onde é que vai apontar a soma desses meus vetores? Para a direita, professor. Para a direita, pronto. A minha soma vetorial, se você quiser fazer separado aqui, você pode fazer aqui, tá certo? Dessa forma. Se você quiser, essas forças aqui, elas têm que serem, vamos dizer assim, idênticas. Se você quiser fazer aquele mesmo processo do paralelogramo, tá bom? Você pode fazer, mas não é obrigado. Nesse caso aqui, você tem, depois da gente treinar, pessoal, a gente já tem em mente que o meu vetor força resultante, ele vai apontar aqui no meio, ó. Tá bom? Meu vetor força resultante, e ele representa aqui por essa letra R, ó, vai ser, né, o meu vetor resultante, ele vai apontar aqui no meio. Quem é esse meu vetor resultante? É a soma vetorial de F1 mais F2. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Tudo bem? Fazendo aqui novamente, aquela mesma regra do paralelogramo, eu vou pegar isso aqui, vou duplicar aqui. Vou mudar aqui o pontilhado, porque aqui, na verdade, não é outro vetor. Estou apenas aproveitando. Aqui, na verdade, a gente nem desenha a setinha, tá bom, pessoal? Aqui a gente desenha só uma retinha. E aí eu vou pegar, eu vou duplicar esse cidadão lá em cima. Vou novamente mudar aqui o tracejado dele. E aí o meu vetor resultante vai ser aqui um vetor que sai daqui da origem dos dois e liga ali
a minha diagonal. Então, veja que aí está o meu vetor resultante. Aqui é o meu vetor F1 e aqui é o meu vetor F2. Alguma dúvida? Não, não é? Bem simples de representar, não é? Vetor resultante. Se você unir as origens, pessoal, se você unir as origens e eles não tiverem a mesma direção, o vetor resultante ele vai estar sempre entre os dois vetores, tá bom? O vetor resultante aponta sempre entre os dois vetores. Ó, se eu tiver dois vetores assim, o meu vetor resultante vai sempre apontar aqui no meio. Ok? O vetor resultante ele vai apontar sempre entre os dois vetores. Ok? Então vamos para a próxima questão. Vamos agora trabalhar com números. Bem, nessa questão, ele me dá aqui o seguinte. Vamos atentar aqui. Determine o módulo do vetor soma. Então, se ele está me pedindo o módulo aqui, ó, o que ele já está querendo é um número. Ele está querendo um número. Do vetor soma, né, de A, onde o módulo de A é 60 unidades, com o vetor B, onde o módulo do vetor B é 80 unidades. Então, veja que o vetor B ele tem um módulo maior do que o vetor A, ou seja, o comprimento dele é maior em cada caso. Então, vamos trabalhar aqui com a letra A. A gente percebe, pessoal, que a letra A aqui, olha, eu tenho o vetor B e o vetor A, eles estão em que direção? Qual é a direção deles? Quem é que me diz aí? Qual é a direção, pessoal? Direção deitada? Como é que eu chamo? Horizontal, não é não, professor? Horizontal. Isso, horizontal. Então, vamos lá, pessoal. Só a Carol. Então, horizontal. Veja que os dois vetores eles estão na mesma direção. E o sentido deles? É o mesmo ou são contrários? Os sentidos dos dois vetores. Veja que o vetor B aponta para a direita. O vetor A também aponta para a direita. Então, como é que a gente vai trabalhar essa soma vetorial aqui? Eu vou trabalhar letra A. O meu vetor soma vai ser igual ao vetor A mais o vetor B. Nesse caso aqui, pessoal, o módulo do meu vetor, quando a gente vai trabalhar com módulo, a gente tira essa setinha de cima, tá bom? Então, vai ficar apenas A mais B. Como eles têm mesma direção e sentido, eu vou trabalhar com esses números bonitinhos. A mais B com os valores positivos. Então, o meu vetor S aqui vai ser... Quem é o módulo de A? 60. Quem é o módulo de B? 80. Então, o meu vetor soma, ele vai ser igual a 60 mais 80, 140 unidades. Pronto, isso aqui é o módulo. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos representar esse vetor soma, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar o vetor A. Eu vou colocar o vetor A aqui de verde. Então, isso aqui vai ser o meu vetor A, tá bom? O meu vetor B, eu vou colocar ele aqui de azul. O meu vetor B, ele é maior. Vou colocar o B em cima e o A embaixo, não tem problema não. Eu escrever aqui. Isso aqui é o meu vetor A. Isso aqui é o meu vetor B. Pronto, isso aqui é a origem deles. Ok? O meu vetor soma é a soma dos dois vetores. Então, eu vou representar o meu vetor soma aqui embaixo. Ó. Meu vetor soma
vai ser esse vetorzão aqui, onde isso aqui é o vetor soma A mais B vetorial. Tudo bem? Ok? Bem, a letra B, pessoal. Vamos aqui para a letra B. A letra B, eles estão novamente na mesma direção. Veja que o meu vetor A ele está deitado, então está na horizontal. O meu vetor B está também deitado, ele está na horizontal. Então, ambos estão na horizontal. Só que o B, ele aponta para a direita e o A aponta para a esquerda. Então, como é que vai ficar esse meu vetor soma A mais B? Como eles têm sentidos opostos, eu vou ter que colocar um negativo e o outro positivo. Geralmente, a gente coloca positivo o maior, tá certo? E negativo o menor. Quem é o maior? O maior é B. O maior é B. Então, eu vou adotar o B maior, melhor dizendo, positivo, e eu vou adotar o A negativo. Então, o meu vetor soma, o módulo dele vai ser menos A mais B. Todo mundo entendeu o motivo do menos A, pessoal? Todo mundo entendeu por que o A eu vou colocar ele negativo? Sim, porque o outro vetor, o vetor A, está apontando para a direção oposta do vetor B. Isso. Toda vez que eu tiver dois vetores apontando para direções diferentes, pessoal, mesmo a gente trabalhando com soma vetorial, o valor que eu vou atribuir a eles um tem que ser negativo. Por quê? Porque eles vão ter que se subtrair. E eu vou explicar o motivo disso. Imagine que eu e a Carol, nós vamos brincar de cabo de guerra. Tá bom? Então, nós vamos brincar lá de cabo de guerra. E nós vamos, claro, tentar puxar um ao outro pela corda. Então, a gente vai puxar, cada um vai puxar a corda na sua direção e sentido. De tal forma que, vamos supor que eu puxe para a direita e a Carol puxe para cá. A força resultante que vai atuar na corda, ela é a soma das nossas forças. Só que, se eu aplicar uma força com a mesma intensidade da Carol, o pano que fica amarrado aqui, lembra, tem aquele paninho que a gente amarra que é para ver quem é que passa da linha aquele paninho. Se eu e a Carol nós puxarmos com a mesma força, só que em sentidos opostos, esse paninho ele não vai se movimentar, ele vai ter que permanecer no mesmo lugar. Por quê? Nossas forças vão se anular. E para elas se anular, elas têm que se subtrair. Então, daí o motivo da gente ter que colocar um negativo e o outro positivo quando eles estão em sentidos opostos. Então, na verdade, quando eles estão em sentidos opostos, não é que a gente some, a gente faz é subtrair mesmo. Tá bom? Então, por isso que a gente tem que botar o sinal negativo. Porque apesar da gente chamar de vetor soma, a gente faz é subtrair os vetores quando eles têm sentidos opostos. Tudo bem? Então, aqui vai ficar o seguinte. O módulo do meu vetor soma vai ser menos A. Quem é menos A? É menos 60. Menos 60 mais o meu vetor B, 80. E aí, sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior. Menos 60 mais 80 vai dar 20 positivo. Então, 20 unidades. Pronto. Novamente, meu vetor soma 20 unidades. Representando novamente, pessoal, eu vou colocar aqui o meu vetor B para a direita, porque eu estou representando aqui o meu vetor B para a direita. Eu vou representar aqui o meu vetor A para a esquerda, ele tem que ser menor. Eu vou colocar agora aqui a origem, né? Isso aqui é a origem. Aqui é o meu vetor A. Aqui é o meu vetor B. Pronto, 20 positivo. Esse meu vetor soma, ele vai sair daqui da origem. Ele vai apontar para o lado de B, ou seja, para a direita, ou ele vai apontar aqui para o lado de A, que é para a esquerda? Claro que B.
Pronto, lado do B, por quê? Porque o B é maior. Então, se aqui fossem as forças aplicadas por mim e pela Carol, se esse vetor estivesse representando a minha força aplicada na corda e o vetor A estivesse representando a força aplicada pela Carol, a força resultante apontaria no meu sentido, no sentido de mim. Então, isso faria com que quem ganhasse o cabo de guerra? Se a força resultante apontasse para mim, significaria que eu estaria exercendo uma força maior do que a Carol, o pano iria se movimentar na minha direção e sentido, consequentemente eu seria o vencedor. Então, o meu vetor resultante ele vai apontar aqui. Opa! Meu vetor resultante vai apontar aqui, ó. Tá bom? Aqui é a origem. Vou colocar lá também a origem. E aí aqui eu teria o meu vetor soma A, soma vetorial de A mais B. E para finalizar essa questão, pessoal, eu vou colocar aqui a letra C. Na letra C, veja que os meus dois vetores, eles formam um ângulo. Como é mesmo esse ângulo? Entre A e B? 90 graus. Pronto. Ainda lembram da aula passada como é que eu represento a soma? Como é que eu faço a soma vetorial quando o ângulo entre os dois vetores é um ângulo reto? Alguém ainda lembra? Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Quando o ângulo formado entre os dois vetores é um ângulo de 90 graus, eu aplico o que mesmo? Como é o nome disso aqui? Vocês ainda lembram? Pitágoras. Tá bom? Eu vou aplicar Pitágoras. Tá certo? Ficou lá o meu flange, ficou no meio do nome aí. Vou tirar aqui. Tá certo? Então eu aplico Pitágoras quando o ângulo entre os dois vetores é 90 graus. Ou seja, quando os vetores eles são perpendiculares entre si. Então, eu vou colocar aqui, olha, soma. O meu vetor soma, ele vai ser quem? Ele vai ser a hipotenusa do meu triângulo retângulo, tá certo? O meu vetor soma, ele vai aparecer aqui, olha. Meu vetor soma, ele aparece aqui, tá bom? Aqui vai ser o meu vetor soma. E aí a única coisa que eu vou pegar é esse A. Tá bom? Esse meu vetor A. Aí ele vai aparecer aqui, ó. Esse pontilhadozinho. Esse pontilhadozinho, ele tem o mesmo tamanho aqui, ó, do meu vetor A. Tá bom? Esse lado aqui, ou seja, o cateto oposto ao ângulo, tem a mesma... tem o mesmo comprimento do meu vetor A. E o ângulo de 90 graus ele surge aqui. Então, isso aqui é o meu vetor soma A mais B. Ou seja, isso aqui é quem? É a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, eu tenho que Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a gente vai simplesmente aplicar Pitágoras. Então, vamos lá. S ao quadrado é igual. Quem é o A? O A é 60 ao quadrado. Mais quem é o B? 80 ao quadrado. E aí, para a gente fazer isso aqui é bem simples. 6 ao quadrado é 36. Aí eu tenho, ó, um zero vezes o 2, 2 zeros. Então, 60 ao quadrado, 3.600. O 80 é a mesma coisa. 8 ao quadrado, 64. 1 zero vezes 2, 2 zeros. 3.600 mais 6.400 dá cravado
10.000. E aí, como é que eu sei se esse número possui raiz exata ou não? A primeira condição para que esse número possua raiz exata é a quantidade de zeros ser um número par. Tá bom? Quantidade de zeros ser um número par. Veja que 10.000 possui 4 zeros. E 4 a gente aprende que é par. Então, pode sim ter raiz quadrada. Vai ter raiz quadrada? Não sei. Esquece os 4 zeros. O que é que tem antes dos 4 zeros? 1. 1 tem raiz quadrada? Hein, pessoal? Quanto é a raiz quadrada de 1? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 1? Hã? O próprio 1. O próprio 1. Então, eu vou botar. Esse 1 aqui é a raiz quadrada de 1. Tá bom? Beleza. O que eu vou pegar agora é dividir a quantidade de zeros ao meio. Quanto é a metade de 4? 2. Então, a raiz quadrada de 10.000 é 100. 100 o quê? 100 unidades aqui. Tá bom? Então, todo mundo entendeu como foi que foi feita essa raiz quadrada? Se a quantidade de zeros for par, o número pode ter raiz exata. Para ele ter raiz exata, precisa tudo que tem antes dos zeros também ter raiz. No caso, como 1 tem raiz, eu tiro a raiz dele e depois eu parto a quantidade de zeros que eu tiver no final, eu divido ao meio, tá bom? A raiz vai ser a metade. Bom, se fosse cúbica, professor, aí você iria dividir por 3, tá bom? Simples assim. Mais fácil do que bater em cego a traição. Ok? Dúvidas? Vou separar aqui. Alguma dúvida com relação... Professor, esse método que o senhor usou para poder tirar a raiz quadrada do 10.000, ele funciona com números diferentes de 0 ou não? Não, esse aqui é para números que terminam em 0, tá bom? Por exemplo, Tá bom. bem aqui, ó, o 3.600 aqui. Vamos supor que você não soubesse que era 60, tá bom? 3.600, ele tem quantos zeros no final? Ele tem 2. Então, pode ter raiz. O que é que vem antes dos 2 zeros? 36. 36 tem raiz? Tem. Então, eu sei que esse número aqui vai ter raiz exata. Quanto é a raiz de 36? É 6. Quanto é a metade de 2 zeros? É 1 zero. Logo, 36.000, a raiz é 60. Tá bom? Ok? Sempre que números Tá tem... bom, Agora, por exemplo, 1.000. Número 1.000 aqui, ó. Vou tirar essa reta aqui do meio. O número 1.000. 1.000 vai ter raiz exata? Não vai. Por que 1.000 não vai ter raiz exata? Porque a quantidade de zeros aqui é ímpar. E toda vez que a quantidade de zeros for ímpar, eu não tenho raiz quadrada exata. Mas se fosse raiz cúbica, e se fosse raiz cúbica, aí eu teria, tá certo? Raiz cúbica eu teria. Por quê? Porque 3 zeros eu consigo dividir para 3, que dá quanto? 1 zero. Tá bom? Quanto é a raiz cúbica de 1? Qual é o número que eu multiplico por ele 3 vezes que vai dar 1? Eu vou só conectar bem aqui meu computador na bateria, pessoal. Vamos pensando aí. Voltei. Quanto é a raiz cúbica de 1? 1. Então, a raiz cúbica de 1.000 é quanto? 10. Professor, não acredito não. Sim, foi fácil. 10 vezes 10 vezes 10. Tá bom? Como assim, professor? 10 vezes 10 vezes 10? Sim, porque se eu tirei a raiz cúbica de 1.000, se a raiz cúbica de 1.000 é 10, isso significa dizer que se eu colocar 10 ao cubo, tem que ser igual a quanto? A 1.000. Operação inversa. Tá bom?
Então, quanto é 10 vezes 10? 100. 100 vezes 10, 1000. Ok? Tudo bem? Entenderam aí? Tudo bem. Deu de entender. Então, essa regra aí é só para você saber, apareceu um número grande, ele termina em zeros, para você saber se de cara, se ele vai ter raiz exata ou não, se ele pode ter raiz exata ou não, tá bom? Se o expoente da raiz for par, se o índice da raiz for par, a quantidade de zeros tem que ser par. Se o índice da raiz for um número ímpar, né? Então aqui tem que ser um número que tem que ser uma quantidade que possa, regra geral, aqui tem que ser uma quantidade de zeros que possa ser dividido pelo índice, tá bom? Quantidade de zeros que possa ser dividido pelo índice. Basicamente é isso. Tá bom? Vamos para a última questão. Eu ia fazer essa daqui com vocês, mas essa daqui é grande, ela usa aquela regra lá do paralelograma, aquela quadrado, né, do vetor soma é igual a quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo. Então, essa daqui a gente faz futuramente em exercícios, em outros exercícios. Eu vou simplesmente trabalhar uma decomposição de vetores para a gente poder matar a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Sabendo que um vetor V, eu vou só colocar aqui uma setinha, um vetor V de módulo 5 forma... esquece esse forma. Bom, esquece o forma aqui. Possui uma inclinação de 30 graus em relação à horizontal, né? Determine suas componentes, horizontal e vertical. Ok. Então, eu tenho aqui um vetor. Vou representar aqui um vetor. Ele possui uma inclinação de 30 graus, então é mais ou menos isso. É mais ou menos isso aqui. Tá bom? Mais ou menos isso aqui. E aí ele me diz aqui que esse vetor, ele possui uma inclinação de 30 graus com a horizontal. Então eu vou colocar aqui um plano aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou colocar aqui um plano. Onde aqui vai ser X e aqui vai ser Y. Aquela inclinação que ele falou ali é essa inclinação aqui, ó, 30 graus. O que é que ele quer? Ele quer a componente horizontal e a componente vertical. A componente horizontal do vetor é a componente aqui que pertence ao eixo X. Então eu vou colocar aqui, olha, componente. Isso aqui é a minha componente horizontal. Tá bom? Isso aí é a minha componente horizontal. O meu vetor lá é V. Então eu vou colocar aqui Vx, componente horizontal. Aqui é o meu vetor V. E ele quer também a componente vertical. A componente vertical é a componente que aparece aqui no eixo Y. Então eu vou colocar aqui minha componente Y. Então veja, essa pequenininha aqui é a minha componente Y. VY. Bem, e aí ele quer saber, né? Quer saber aí como é que eu encontro, né? Quais são essas componentes. Então a gente viu na aula passada, lá no finalzinho, que para eu encontrar a componente Y, a componente X de um vetor, eu vou simplesmente multiplicar o próprio vetor. No caso, deixa eu tirar aqui as setinhas, porque aqui já é o módulo, tá certo? Vezes o cosseno do meu ângulo
No caso aqui, eu posso chamar de qualquer letra grega. No meu caso aqui, eu vou colocar o ângulo alfa. Ok? Eu posso, para calcular a minha componente y, eu vou simplesmente multiplicar o módulo do vetor pelo seno do meu ângulo alfa. Então, com o x eu uso o cosseno, com o y eu uso o seno. Ok? Simples assim. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é simplesmente pegar essas equações e trabalhar com elas. Então, eu vou calcular aqui o meu vetor, ou a minha componente x. Minha componente x, que no caso é essa daqui. Qual é a direção da minha componente x? Horizontal. Sentido para onde apontar o vetor. Então, no caso, para a direita. Aqui, a minha componente y, ela vai apontar na vertical e aqui para cima, porque eu coloquei o vetor para cima. Bem, então vamos lá. Componente x vai ser igual... Quem é o módulo do meu vetor? Bem, o módulo do meu vetor, ele me disse lá em cima que é 5. Então, eu vou trabalhar com aquele 5 lá. Ok? Então, é 5 vezes... Quanto é o cosseno de 30 graus? No caso aqui, eu já vou colocar, cosseno de 30 graus. Tá bom? Que é o meu ângulo alfa. Bem, o cosseno de 30, ele me deu lá, olha, que é 0,86 aí aproximadamente. 0,86. Então, eu vou colocar vezes 0,86. Pessoal, na física, são os ângulos mais usados, tá bom? É o ângulo de 30 e o ângulo de 60. E por que são os mais utilizados? Simples. É porque o cosseno de um é igual ao seno do outro. No caso, o cosseno de 30 graus é igual ao seno de 30 graus, tá bom? Que é igual a cosseno de 60 graus é igual a seno de 30 graus, que é igual a 0,5. Então, o cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30 graus, que é igual a 0,5. O cosseno de 30 graus, ele é igual ao seno de 60 graus, que é igual a aproximadamente 0,86. Tá certo? Então, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. E o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Por isso que são os ângulos mais utilizados na física. Tá bom? São ângulos também conhecidos como ângulos notáveis que vocês vão estudar lá na matemática. Ok? Então, continuando aqui. Fazendo essa multiplicação, a gente faz aqui de forma direta. Ó. Esse 5 vezes esse 6 dá quanto? 30, não é? Então, vai 3 para cima do 8. 5 vezes 8 é 40, mais 3, 43. Aí eu tenho quantas casas decimais nessa multiplicação? Eu tenho 2. Você não multiplicou com o zero. Sim, eu sei que vai dar um zero. Eu não preciso colocar ele aqui, não. A gente tem que atentar aqui às casas decimais. Eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho 2. Então, esse meu resultado aqui também tem que ter 2. Então, a minha componente x, ela é 4,3 unidades. Tá bom? 4,30 é a mesma coisa de 4,3. Eu vou colocar aqui um U que está representando unidades. Então, isso aqui seria o comprimento dessa minha componente x. Veja que a minha componente x, como esse ângulo ele é muito pequeno, né? Ele é um ângulo 30 graus, ele é um ângulo relativamente pequeno. Essa componente x, ela tem um valor próximo do meu próprio vetor. Veja, 5, 4,3. Agora, a minha componente y tem que dar um valor pequenininho, tá certo? No nosso caso aqui, a gente vai ver que ele vai ser
a metade. Bem, calculando agora a minha componente y. Então, a minha componente y ela vai ser o seguinte. V vezes o seno, no nosso caso aqui, de 30 graus. Então, a minha componente y vai ser igual ao meu vetor v, que é 5, e o meu seno, ele é 0,5, seno de 30 graus, 0,5, popularmente conhecido como 1/2. Pessoal, lembrem, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, tá bom? Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Quanto é a metade de 5? Quanto é a metade de 5? 2,5. 2,5, pronto. Mas eu não sei quanto é a metade de 5. Então, você faz 5 vezes 5, 25. Aqui tem uma casa decimal, aqui não tem casa decimal, então o meu 25 tem que ter uma casa decimal. Então, tá aí, 2,5, eu vou colocar aqui um de unidades. E aí está o comprimento da minha componente y aqui. Veja que ela vai ser a metade do meu vetor aqui, tá bom? Pessoal, aí ela está menos da metade, mas é porque esse ângulo aqui também ele não é 30 graus, aqui ele está menor do que 30. Para ele ser 30, teria que estar um pouquinho mais inclinado, tá bom? Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Professor, a componente x vai ser sempre o cosseno? Sim, porque a componente x é horizontal, então a gente vai trabalhar sempre com o cosseno. Componente y vai ser sempre o seno do ângulo. E vocês não precisam se preocupar, porque o cosseno e o seno, ele vai ser sempre dado nas questões, tá bom? Qual é a única condição para você não ter o seno e o cosseno dado na questão? É se ao invés dele lhe dar o ângulo, ele lhe der os lados do meu vetor aqui, ó. Ele me der os lados do meu triângulo, retângulo, porque eu vou ter sempre a condição de formar um triângulo retângulo, ó. É só eu tracejar aqui, ó. Veja, formou aqui um triângulo retângulo, onde esse ladinho verde aqui que eu coloquei tem o mesmo tamanho da componente y, e aqui embaixo eu tenho a componente x. Então eu vou ter sempre as chances de formar isso aí. Nesse caso aí, pessoal, eu vou colocar bem aqui uma regra aqui para vocês, para a gente ir embora. Ó, seno de alfa vai ser sempre cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá bom? Isso aqui seno de alfa. O cosseno de alfa vai ser sempre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá bom? E eu ainda tenho uma outra operação envolvendo triângulos, que é a tangente. Tá bom? Tangente de alfa, que é representado por esse TG, ele é o cateto oposto. Isso aqui dificilmente a gente usa, mas eu vou colocar para... É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu vou colocar para servir aí de base para vocês. A tangente vocês usam muito lá na matemática. Aqui na física a gente usa muito só seno e cosseno, tá bom? Onde é que eu vou usar isso aqui, professor? Pelo amor de Deus, onde é que eu vou usar isso aqui? Simples, se você tiver um triângulo lá qualquer, por exemplo,
colocar bem aqui um triângulo aqui, ó. E aí vamos supor que você... E aí eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui esse ângulo, mas eu não tenho o valor desse ângulo, tá bom? Não tenho o valor desse ângulo. Eu tenho apenas o valor dos lados, tá bom? Tenho apenas aí o valor dos lados. Aí vamos supor que você precisa saber qual é o seno desse ângulo e o cosseno desse ângulo e a tangente, tá bom? Vamos aqui para esse exemplo aqui. Deixa eu só me tirar daqui do meio para ficar melhor aqui para vocês. Bem, como é que vai ficar aqui? Cosseno de alfa. Vamos lá, para fechar, para a gente ir embora. Cosseno de alfa. O ângulo alfa é esse aqui. Cosseno, cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? Quem é que ajuda a formar o ângulo? É o 4. Então é 4 sobre quem é a hipotenusa? 5. Isso aí é o cosseno do ângulo alfa. Tá bom? Veja que quando eu dividir 4 por 5, quanto é 4 dividido para 5? Alguém sabe? 0,8. Tá bom? Então esse ângulo aqui é bem próximo de 30 graus. Seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. 3 sobre 5. Isso aqui vai dar 0,6. E aí eu tenho a tangente de alfa, que é o cateto oposto dividido pelo adjacente. No caso, 3/4 é popularmente conhecido como 0,75. Entenderam como é que eu uso isso aqui? Podemos ir embora? Podemos, professor. Podemos, professor. Certo, então eu vou parar aqui a gravação